Olá, bom dia! Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho a matemática, né? Uma disciplina muito agradável e que faz parte do nosso dia a dia, né? E nós vamos ver hoje algo bem interessante voltado para as brincadeiras. Observando as imagens, a gente vê as crianças brincando. Nós temos aqui os personagens, né, da nossa apostila ético, onde eles brincam aqui de diferentes coisas. Ó, uma criança soltando pipa, soltando peão, uma amarelinha no chão, patinete, brincando de pique, de esconde-esconde, né? De diferentes atividades eles passam brincando. E nós sabemos que o Brasil, ele é bem grande, né? É um país de muitos povos, chamado de gigante por natureza, né? E ele é formado por famílias em diversas partes do mundo. Observando aqui, a gente vê o rostinho das crianças, né? Cada uma do jeitinho como é, de acordo com a sua etnia. Isso nós vamos ver agora que é um país cheio de cultura. Por ele ser um país de diferentes povos, ele é um país de diferentes culturas, né? E com essas culturas nós vamos ver que existem várias brincadeiras. Logo aqui abaixo nós estamos vendo, né, duas crianças indígenas brincando de puxar uma corda, né? Aqui nós temos outras crianças participando, na verdade, de uma forma bem alegre, brincando de bola, brincando de boneca, aqui brincando com os dedinhos, né? Então são brincadeiras diferentes em diferentes partes do mundo. E com isso foi realizada uma pesquisa com várias crianças do Brasil sobre brincadeiras. Aqui nós temos um mapa do Brasil, onde ele está dividido em regiões, e cada região dessa, eles descobriram qual é a brincadeira preferida dessas crianças. Então aqui nós temos na região norte, nós vimos ali que tem uma brincadeira chamada melancia, que na nossa apostila mostra, na verdade, como se brincar com a melancia. Na região sudeste nós temos ali o carro amarelo. Na região nordeste nós temos ali o carro amarelo, né, que é uma outra brincadeira também. Na região sudeste, que é a região onde nós moramos, o Espírito Santo fica na região sudeste, tem uma brincadeira chamada peteleco. Na região sul, uma brincadeira chamada carne crua. E na região centro-oeste, fuia-feira, né? Então tem ali algumas brincadeiras de preferência por regiões que foi realizada por uma pesquisa. Dessa pesquisa, eles fizeram, né, o gráfico para mostrar para nós. E uma das brincadeiras mais populares que existe no Brasil é o futebol, né? Não só no Brasil, como também no mundo, né? Toda criança gosta de um futebol. Então vamos ver aqui, que toda criança gosta muito de brincar. Aí um professor resolveu fazer uma pesquisa com seus alunos para saber as brincadeiras preferidas deles, e representou desta forma. Então ele descobriu que naquela turma tinham crianças que brincavam de pipa, de bola, boneca, peteca, peão e bicicleta. E aí o professor montou essa representação. E essa representação não tem número, não nos mostra, né, alguma coisa por cor seria? Não sei. Vamos ver como que o professor trabalhou com eles, ó. Cada aluno votou em uma brincadeira. E aí ele foi aqui que para cada voto ele desenhou um quadrinho. Então, as crianças que gostavam de soltar pipa, 1, 2, 3, 4. Cada quadrinho foi um voto. Então, 4 crianças votaram na pipa. A bola, 1, 2, 3, 4, 5. Uma criança a mais. Observa que o gráfico ficou um pouquinho maior, né? Boneca, ó, um pouquinho maior do que o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a peteca, 3 crianças. O peão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a bicicleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o professor trabalhou com esse gráfico com as crianças, mostrando para eles que esse é um gráfico de colunas. Por que que ele é coluna? Porque ele fica em pezinho, tá? Então nós chamamos isso aqui de colunas.
A leitura de gráfico, ela permite a gente estar interpretando e lendo informações de modo diferente, porém concreto. A gente não está vendo números aqui, nós estamos vendo cores e algumas barras, porém tem uma representação para nós, né? Cada quadrinho, ele representa um voto. E ali o que o professor fez, né? Para interpretar o gráfico, ele usou o título, que está logo acima do gráfico, chamado de brincadeira preferida. Era a brincadeira preferida daquelas crianças onde ele fez a pesquisa. E aí ele vem perguntando, o que foi pesquisado? Nós não podemos dizer que foram cores, porque nós temos aqui em cima, ó, mostrando que era uma brincadeira preferida para as crianças, né? Qual a opção teve mais votos? Opção nós chamamos as brincadeiras que estão abaixo aqui, ó. Qual foi a opção que teve mais votos? Como nós podemos observar isso? Observando através do tamanho da coluna e contando a quantidade de votos. Então, se a gente observar aqui, ó, no roxinho, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos teve a bicicleta. Olhando para o tamanho das outras colunas, nós observamos que foi a brincadeira de preferência das crianças, né? E aí vamos ver agora quem teve menos votos. Vamos olhar. Qual é o menor aqui que tem menor quantidade? Ó, a peteca. 1, 2, 3, né? Agora, qual foi a opção? Tem opções aqui que teve a mesma quantidade de votos. Como que nós podemos analisar isso? Nós vamos ver contando. E pelo tamanho da coluna, ó. A azul e a amarela têm a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos para a boneca, 6 votos para o peão. Então, 6 crianças gostam de brincar de boneca, 6 crianças gostam de brincar de peão, né? E aí a gente pergunta, como que você pensou para achar essas respostas? Nós precisamos refletir no gráfico, ler as imagens, contar, analisar a imagem toda e observar para a gente poder chegar a essas respostas, tá? Existem diferentes tipos de gráficos. Ó, nós temos aqui alimentos preferidos pelas crianças da turma. Então, se a gente olhar, esse aqui também é um gráfico de colunas, mostra pra gente, ó. Nós temos aqui do lado uma numeração diferente daquele, ó. Massa, nós temos 8 crianças que preferem massa, hambúrguer 4, batata frita 6, salgadinhos 2 e a pizza em maior quantidade. Se a gente fosse perguntar para vocês qual é o alimento que as crianças preferem, nós já vamos saber que é a pizza, 10 crianças ali. Agora, por exemplo, aqui tem um gráfico de pizza, que nós chamamos que é um gráfico em forma redonda, né, o formato de uma pizza. E ali ele mostra pra gente também, ó, qual o programa de TV as crianças costumam assistir, né? Então tem filmes, séries, músicas, novelas, esportes, desenho, jornal, outros e culinária. Então a gente observa que é um gráfico diferente, por isso que ele é chamado de gráfico de pizza, é formato de uma pizza arredondado, né? Aqui nós temos um gráfico de barras, tá vendo? Que ele é deitadinho, diferente do gráfico de colunas, onde fala sobre a quantidade de letras do nome. Então, nós temos aqui alunos chamados Andressa, o Paulo, o Marcos, o Matheus, o Gustavo e a quantidade de letras de cada um. E aqui nós temos um gráfico de linha, que também é usado. A gente observa que em jornais, revistas, né, pesquisas que são realizadas, a gente costuma ver muitos gráficos de diferentes formas, né? Mas para nós no primeiro ano, nós vamos estar trabalhando somente por enquanto com o gráfico de colunas, né? E neste momento vocês estarão agora realizando as atividades da apostila das páginas 77 e 78. Tudo bem? E aí qualquer dúvida nós podemos conversar depois. Um beijo para todos e até a próxima.